Olá, tudo bom? Vamos estudar o primeiro tópico na lição 10, vencendo nossos problemas de atitudes? Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. No tópico de hoje, o primeiro tópico, de justiça sem segundas intenções. Cite duas últimas qualidades mencionadas na lista de sabedoria que nasce no céu. Sem hipocrisia, Tiago 3,17, a última parte, né? E também tem sem parcialidade, né? Ou seja, imparcial. Deus quer que nós não sejamos hipócritas e que sejamos imparciais. O que é parcialidade? Uma pessoa parcial, ela privilegia uma outra pessoa. E uma pessoa imparcial, tanto faz um lado quanto o outro, ele vai pela justiça, ele faz o que é certo. E aí diz assim, o apóstolo Judas diz: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Não devemos exercer esse discernimento com vista a favoritismo. Se você comete favoritismo, você está aborrecendo Deus. Não devemos dar apoio algum a qualquer atitude que dê a entender isso. Se você me favorecer, eu também te favorecerei. Essa é uma atitude terrena, profana e que desagrada a Deus. Olha que coisa séria. Favoritismo. E eu tenho um texto aqui que diz assim, olha, Deus não se agrada da obra preguiçosa que as igrejas praticam. Vamos lembrar que as lições bíblicas, as lições de escola sabatina, não são para os outros, são para nós, como igreja. Então, presta bem atenção no que está escrito. Está escrito que Deus não se agrada da obra preguiçosa que a igreja pratica. Pelo contrário, ele espera que seus mordomos sejam verdadeiros e fiéis ao corrigirem e repreenderem. A gente lembrou, né? Sem parcialidade e sem hipocrisia. E diz mais assim, ó, devem expulsar o erro de acordo com a regra que Deus deixou em sua palavra, não de acordo com a sua própria ideia ou impulso, ou favoritismo. Não se deve usar nenhum meio severo, nem se deve fazer qualquer trabalho injusto, apressado ou impulsivo. Deus não quer que ninguém seja injusto, que ninguém seja severo, que ninguém seja apressado, mas quer que seja feito o que Ele ordenou. Que seja corrigido e repreendido o mal, principalmente o mal moral dentro da sua igreja. E aí ele diz aqui, ao empreenderem esforços para purificar a igreja da impureza moral, façam-no à maneira de Deus. Não deve haver parcialidade, nem hipocrisia. Não devemos ser parciais, não devemos ser hipócritas. Ou seja, nós não devemos ignorar, fingir que não estamos vendo ou favorecer A em detrimento de B. Precisamos muito do Espírito Santo. Precisamos orar pedindo o Espírito Santo na nossa vida. Estamos precisando ter a mente de Cristo. Nós precisamos trabalhar com a mente de Cristo, com a bondade de Cristo, com a compaixão e empatia que Cristo tinha. Devemos revelar amor pelo errante, enquanto odiamos o pecado dele. Devemos odiar o pecado com ódio perfeito. O ódio perfeito não é aquele que maltrata, que humilha, que desfaz, que desrespeita. O ódio pelo pecado faz com que o pecado seja corrigido, seja tratado da maneira que tem que ser tratado, banido, mas a pessoa em si deve ser amada e deve ser acolhida para que ela possa se consertar diante de Deus e colocar a sua vida no altar. Nós não podemos privilegiar ninguém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos pôr em prática tudo que estamos estudando, que possamos viver uma vida no altar sem parcialidade e sem hipocrisia, para termos uma justiça sem segundas intenções de sermos privilegiados. Bom, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, para o segundo tópico. Compartilhe, inscreva-se no canal. Até lá!